Sim, com certeza. Na 90, no 91, né, não teve 14 candidatos independentes. Rapidamente, só para a estatística para quem aqui tem interesse. Na 96, 10. Na 2011, na 2004, 6. Na 2008, 4. Na 2012, 7 candidatos. Na última eleição, não teve 5 candidatos. Só que Gossi não teve um crescimento abrupto, né, grande, de 12 candidatos. Aí tinha uma fonte para mim 11, outra fonte para mim 12, mas acredito a candidatura atualizada, né, 12, né? O número de 12 não está com o segundo maior candidatura independente na história de eleições autárquicas na Cabo Verde. Minha pergunta, Panhon, enquanto cientista política, mo conheço hoje esse fenômeno de ascensão, de crescimento novamente, de coisa que é antigo, mas que parecema volta na Cabo Verde com tudo força. Mo conheço hoje a candidatura independente na Cabo Verde. Mas agora, mais do que nunca, o povo já toma consciência de se participação política. O povo está a ser cada vez mais exigente e, portanto, esse que quer mais que seja um intermediário, quer dizer, um elemento que fica entre povo e poder central. Portanto, essas candidaturas independentes que nascem na própria no próprio território, na comunidade, que tenta representar essa comunidade, e essa quer fugir de divisão, porque o partido político na comunidade divide, eles querem poder, eles querem voto, e então está a fazer tudo por tudo para estar nessa situação. E o povo tem sofrido muito, e não sabe, mas Cabo Verde, hoje em dia, tem a partidocracia divide as famílias, portanto, mas com o andar do tempo e com a nova geração, com a nova geração que usa Bentamura Tchau. Hoje em dia não tem encontra dentro de uma casa de 5 famílias, portanto, três elementos jovens que têm são 3 ideologias e, portanto, eles têm muitas confusões, porque já há consciência. Então, esse avô tem consciência. Isso é muito importante. Isso está a fazer uma grande diferença. É a consciencialização nacional e depois a participação cívica do cidadão que fica cada vez mais maduro e que isso está a mostrar claramente, mas tem consciência. Isso está liberta de convicção política dos políticos funcionários. Isso que não está. Antes de passar a palavra ainda para a Adelene, queria fazer mais uma pergunta. Na última eleição, maior taxa de abstenção na autárquicos que não teve foi justamente na Ilha de Sal, 42,6%, Praia, 56,5% e São Vicente, 47,2% de abstenção, maior do que média nacional. Minha pergunta é, a abstenção e candidatura independente reflete descontentamento cada vez mais de cabo-verdiano por resultados políticos de governação local e nacional que não tem hoje? Sim, afeta muito. Afeta muito porque a lei eleitoral, a Constituição da República está falando nesse artigo 95, está falando claramente uma inscrição no caderno eleitoral é obrigatório. Portanto, se é obrigatório, nessa ótica está fazendo pensa, mas também a votação está a ser obrigatória, para evitar a abstenção. Portanto, essa parte de é uma lei que está a ser cumprida. Há outras maneiras que o povo deve, que o eleitor descontente pode, de facto, usufruir dele, que é vota, que se tiver de votar, mas que está satisfeito. Que está satisfeito com a maneira que a governação ou a administração local, nesse caso, se for no governo central, tanto para a legislativa, é o mesmo, está correndo da mesma forma,
e presidenciais também ocorre da mesma forma. Recorre votos em branco. Está bem, está satisfeito, está mostra claramente, está cumpre o dever de cidadão, está dobra o boletim de voto em 4, conforme a regra, está por lá. Isso também mostra claramente que está conta para ninguém, que está conta porque é neutro, mas está mostra claramente a insatisfação que o povo tem, ou uma certa localidade tem, em relação à prestação de serviço que através de tempo esta benta recebe. Portanto, isso é uma maneira, de facto, de punir políticos. Porque a abstenção tem preguiça e principalmente toca na parte jovem. Toca na parte jovem que está sem esperança. E assim que estava a vota. E isso favorece que os políticos. É por isso que se aplica a lei conforme ela deve ser. Que lei, a inscrição no caderno eleitoral é o primeiro passo da libertação de um povo para a cidadania e também para a aproximação cada vez mais de melhor democracia. Então, se está fazendo entender assim. Okay. Mas isto é muito importante que a lei seja cumprida. E depois, esse ano, tem um grande problema, que é o problema de Covid-19, que surge, que trouxe muitos problemas, que a fazer os trabalhos como deve ser. Nós nunca sabemos se dado baixa no caderno eleitoral dos mortos, nunca sabe se houve recenseamento. E recenseamento é obrigatório durante todo o ano, todo o tempo, até dentro daquelas normas que estão fazendo o recenseamento, e, portanto, que fazer, e devia ser adiado, de nenhuma maneira de ver, adiado as eleições autárquicas e bem juntado com as legislativas e presidenciais, é feito na mesma altura para evitar desperdício de tempo, para organizar melhor e também para que seja menos custos possível para a República. É isso que me tacha. Também tacha é a única maneira de uma pessoa ser eleito, ou elege alguém, ou ser eleito, é através, primeiro começa para inscrição na caderno eleitoral. A pessoa, todo cidadão alguém está a ser cidadão, mas a partir de certa altura de sua vida, ele deve mostrar, ele deve reconfirma ou confirma que ele é cidadão. Portanto, ele tem que estar escrito que participa na vida da República e também que paga-se imposto, também uma grande contribuição, só assim é cidadão. E o resto de pessoas que chega a essa altura que está a fazer, esta fica naturais, mas é que cidadão. Porque esta perde estatuto de cidadão. Portanto, no futuro, não se espera mais lei a ser posto em evidência, com obrigatoriedade, que todo cidadão tem que ir ser inscrito. E depois, pedido responsabilidade, porque há maneira de fazer cumprir. Se o menino vai para a escola, ele está perguntado para matricular, para o pai e a mãe estar licenciado. Portanto, é um dos documentos. Um cadáver qualquer para ser sepultado. Onde é que está o verdadeiro documento que comprova uma boa cidadão que reside nesse distrito, reside nessa comunidade? Para evita também que pessoas, evita que alguém nasce num determinado, por exemplo, nasce na Conselho de Santa Catarina, e, entretanto, ele vive todo o tempo na praia, e depois ele resolve e o partido está mandando para ser cabeça de lista na Conselho. Ele, às vezes, certa classe, certa juventude, está com enxerga. E nem que está parte das necessidades do povo. Ele já há 20 anos que está vivendo lá. E é por isso que independente é muito importante na sociedade e na administração local. Ok. Então, recenseamento é importante para não pode ampliar a participação de cabo-verdianos nas eleições e para quem aqui está descontente
o político em Cabo Verde pode dar um voto em branco em vez de que vota. Antes de que Aderlei, há sim um descontentamento de cabo-verdianos com política ou com políticos na Cabo Verde. Você discorda disso? Aderlei, estou bem? Não ouvi tudo cortado. Repite a pergunta, por favor. Nunca percebi a pergunta. Mesma pergunta que fez o senhor Félix. Na Cabo Verde, tem um descontentamento político ou não? Tem sim, com certeza. Nós não temos estado a falar que partidos políticos estão estruturalmente impedidos de promover desenvolvimento. E esse ali, porque se trabalha muito voltado para dentro. Não tem estado a falar que se especializa na PIG, na manter poder. Então, na todo esse processo, se cria um conjunto de circunstâncias que é contrário a desenvolvimento. Não se fala, por exemplo, de transparência, que tem nos processos governativos. Não se fala, por exemplo, de igualdade de oportunidades, que nunca taxa, porque tem que funcionar para dentro de grupo, e nunca tem liberdade de expressão. Por exemplo, nós, quando você faz uma crítica para uma taxa uma determinada política que está direito, uma determinada decisão que corre direito, está taxado logo como boi de oposição, então você começa a ter problemas no trabalho, você começa a ter problemas nos projetos, você começa a ter problemas de toda maneira possível. Então, pessoas, de facto, ficam cansadas de aquele coisa lá, e isso contribui exatamente para aqueles altos níveis de abstenção, porque não há propostas. No então, hoje, mas do lado de propostas partidárias, é sempre aquela mesma coisa. Mesmas coisas, mesmo discurso, e já que chama a atenção, já que tem aquele processo visionário que há uns anos já políticos também, com ideias de facto de desenvolvimento, de muda paradigmas, de resolver problemas de pessoas. Então, esse já não catou nenhuma proposta de últimos anos, não catou as atitudes voltadas para de facto resolver problemas de pessoas. Então, isso tem aumentado sim esse descontentamento, por isso não tem altos níveis de abstenção. E normalmente, dados que militam na avança lá, são níveis de abstenção de ti quando não tem candidaturas independentes. Não te lembra, por exemplo, em 2004, quando foi a candidatura de Jorge Figueiredo, foi o período onde tive menos abstenção. Mas quando fica um bocado mais com o MPD, que a abstenção de 16 não atingiu a abstenção moda dados que me estão a fazer. Portanto, então, resumindo, sim, a pessoa se trata, fica cansa. Então, na Bufala, candidatura independente é uma forma de melhorar a participação cidadã de cabo-verdianos na seara política, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Nós não temos estado a falar exatamente isso, mas a nossa candidatura é exatamente uma visão de cidadania. Então, a nossa candidatura é um trabalho que nós estamos a fazer também para puxar. Nós estamos a querer mostrar a pessoas que é possível uma visão de cidadania também que leva a gente para desenvolvimento. Então, essa aqui é a mensagem que não queria passar. E em relação a autarquias, inclusive, é preciso agora, para não poder finalmente começar a desenvolver, abrir espaço. O meu entendimento é que partidos devem sair do cenário político de autarquias e permitir que apenas cidadãos levem propostas e cidadãos levem ideias
que é para não alavancar desenvolvimento. É o único caminho, esse é uma mensagem que não tem vincote, não também continua a passar, inclusive, independentemente do resultado de eleições, no cenário pós-eleições, não também continua, que as mensagens não também continuam, que esse trabalho. Ok. Produção, tem um trecho de fala de Aderley, se você pode pôr no ele, para comentar rapidinho aquele vídeo que deixava lá para você. Já está gente bastante claro de que este sistema, que é patrocinado por partidos políticos, já que tem mais para da gente. Antes, pelo contrário, ele taxa muita gente de fora de oportunidades, ele taxa muita gente de fora de soluções. E para não conseguir ultrapassar esse impasse que já não quer nele, não precisa mudar toda a estirpe de políticos que não tem grinha assim na Cabo Verde. Não tem 30 anos de municipalismo. E toda a estratégia de sucessivas equipas municipais tem sido sempre aposta na calçada, na estrada, de vez em quando um praça ali sim, um parquinho assim. Estas obras ali, este tem seja importância, mas que pode ser prioridade e este que pode ser o único trabalho que uma Câmara Municipal te desempenha. Por exemplo, porque não investir 30 anos de municipalismo na calçada, não fica sem saúde, não fica sem habitação, não fica sem educação, não fica sem saneamento e nosso ambiente está a degradar cada vez mais. Burocracia é cheio, é demasiado e corrupção nem se fala qual é que é níveis de corrupção que nós vivemos hoje na Cabo Verde. Tudo gente está com cheiro. Nós não sabemos que esse caminho tem que mudar. Nenhum país está conseguir desenvolver com franja tão grande de população que precisa de apoio social. Responsabilidade da política é resolver este problema e não adiar lá mais para frente. Quando a gente a fazer política que calçada, cesta básica e materiais de construção, fica a gente claro que nunca tem soluções de lá de onde é que está também esse tipo de atuação política. Dinheiro público tem que ser investido nos cidadãos, porque os cidadãos é que está a juntar. Não tem que investir, por exemplo, na diminuição de custo de vida. Não precisa investir no conhecimento. Só isso que também eleva a consciência dos cidadãos para poder acrescentar, para poder agregar valor para ser comunidade, para ser ilha, para ser país. Não tem que dignificar aqueles que mais estão a trabalhar para o desenvolvimento desse país e que é políticos, é cidadãos. Porque esse caminho que não está nele já não está com cheiro. Se não apostar nele outra vez, já não sabe exatamente daqui a 4 anos onde é que não também se tote. No mesmo lugar. Porque tanto um partido não anda em círculos assim, malta coloca a gente no mesmo lugar. Tanto aquele outro tem que inverter a direção daquele círculo, malta coloca a gente outra vez no mesmo lugar. E é isso que não precisa mudar. Não precisa agora optar por um caminho diferente, para poder levar a gente para um lugar diferente. Ok, Aderley está ainda no estúdio, que estou eu. Sério? Ok. Algumas coisas que me atenção na fala por isso, a pergunta, por favor, em cima do que no ódio na vídeo é o seguinte: se nós não temos 2 partidos macaco beijo na Cabo Verde, o grandes o grandes resultados em termos de conquistas políticas, governamentais, enfim, não tem inserção de terceiros partidos, né, que são partidos pequenotes. Como que pode a candidatura hoje, independente na Cabo Verde, bipartidária na Cabo Verde? Por que, por exemplo, como que é um candidato independente?
Por que não votar em MPD ou PSB e votar num candidato independente? Qual é que é a relevância de candidatura independente hoje para Cabo Verde? Hoje, não ouviu tudo cortado, nunca sabe se percebe e pergunta direito. Mas se corta, nunca apanha, palavra. Torna a fazer pergunta. Qual é que é a importância da candidatura independente hoje para Cabo Verde se nós temos dois grandes partidos? Por que alguém está deixando de votar na PSV e na MPD para votar no candidato independente? Hoje, nós, há dias, Madame Fulano tem 45 anos de nossa vida, 45 anos de vida de país, não de que nos dá oportunidade, ora a um partido, ora aquele outro. E esse trazer não tem não de que nos sabe. Não tem percebido que soluções, muita gente tem sido fora de soluções. Cheio de gente está de fora daquilo que é processo de desenvolvimento. Então, há dias um exemplo que Einstein está falando que uma insanidade não fazer sempre mesmo coisas e não espera resultados diferentes. Então, grande valência de votar no independente bem assim é exatamente não fazer uma coisa diferente para não poder obter um resultado diferente. Porque resultados que não têm vindo a ter sempre o mesmo. Podem dizer naquele vídeo lá, não está parado, não votando naquela opção lá, já não sabia exatamente onde é que não estava estado dali 4 anos. Nada que está bem. Nada que está bem mudou. Porque já não tem dado todas essas oportunidades e nos vida está continuando sem nenhuma mudança, não está continua igual. Mas não estou aí também que pessoas que têm envolvido, principalmente as cúpulas dos sistemas partidários, estão a viver diferente. Então é que nossa abundância tem que ser para toda a população. Toda gente tem direito de viver, para poder ficar só a sobreviver. E ali reside a importância de votar independente. Porque ele é uma visão que é voltada para cidadãos. Para não mudar a vida de cidadãos, para não investir na cidadãos. E investir na cidadãos é não diminuir custos de vida, por exemplo, para nunca ter pessoas que não conseguem sequer alimentar, para não criar condições de cada cidadão, por exemplo, construir sua casa de forma que ele também esteja. Porque não está a ficar com as medidas de fazer com as casinhas, que às vezes é uns caixotes, para não entregar a pessoas as medidas eleitoralistas que está a resolver o problema das pessoas. Investir em cidadãos e não investir na saúde, para a gente saber que não tem, bota viver em ilha ou num país, se bota um problema de saúde, bota ser tratado com dignamente. E é que investir nas pessoas. Hoje eu vou garantir um bom educação e vou garantir educação gratuita, porque todo país que quer desenvolver, ele tem que qualificar seus cidadãos. E não tem os países ricos que estão a fazer, mas aqui é porque é rico porque eles conseguiram criar um tecido social forte e inteligente, capaz de gerar, de agregar valor. E esse é que é a diferença de votar hoje no independente. Porque todos os sistemas partidários já tiveram a oportunidade de dar gente um futuro, um presente e visão de um futuro diferente. É isso que a fazer. É o que foi feito. Nelson Satorinho, termina, Adelei, pode terminar. Então, Madame tem uma visão de cidadania é sim uma visão de desenvolvimento. Porque nenhum país que te desenvolver se tiver efetiva participação de cada cidadão. E que é só no momento de voto. É depois, vou fiscalizar, vou questionar a forma como projetos estão a ser implementados e claramente vou participar. Então, esse é que deve ser o papel da cidadania. E esse trabalho não tem que desenvolver ainda mais, mesmo fora dos processos eleitorais, tem que continuar a bater nessa tecla, porque a hora que partidos ou governantes também dizer que mas está a resolver tudo, já não saber que é um grande mentira.
Não se desenvolve nenhum país se cá tiver efetiva participação dos cidadãos. Esse é o trabalho que nós temos a fazer para densificar cidadãos que participam na política, a questionar, a fiscalizar. Então, essa é a importância, sim, de não conseguir, não colocar, não votar na independência, assim, para não poder olhar essa grande mudança, para não transformar nos vidas, porque cada cidadão tem esse poder nacional. Então, se me percebe direito, candidatura independente hoje no Cabo Verde é uma grande ferramenta que cabo-verdianos têm e aumenta essa participação de forma ativa, cidadã, na eleição, na participação política, e é um instrumento que não tem importante porque se não hoje a participação, democracia na Cabo Verde um pouquinho é algo ainda em construção, porque se alguém tenta participar diretamente ou indiretamente para esse posicionamento, para seis ideias, é ser rechaçado na Cabo Verde de alguma forma, que é um fato que nós sabemos, certo? Exatamente. Nelson? Som que essa aí. Job, se você está na mute, ou se tem problema de som, se não, pode... Oi? Oi? Som assim. Ok. Alô. Obrigado mais uma vez para o tempo que eu disponível. Ok. Eu vou na São Vicente, né? Independente, grupo Nós São Vicente. Na São Vicente, onde tem grande preocupação. Eles ligam de questão justamente de interesse local. Não vou concluir. Alô, não tem problema do vínculo de 100%. Então, eu entro novamente. Acho que é melhor. Dá só um minutinho. Então, antes de eu retomar o voo, só, senhor hoje, a minha Senhor Pérez, me escuta bem? Sim, então. O que estou de hegemonia bipartidária, ou seja, troca de PSDB com o MPD, é uma coisa já desgastada, é uma coisa que não me se reflete, se não tem que perpetuar na Cabo Verde, é uma coisa saudável, qual é que é visão nenhuma? A primeira coisa que não tem que hoje é pôr esse artigo 95 da Constituição, que também está na Código Eleitoral, que obriga as pessoas a participar na inscrição, né? Participa na inscrição na caderno eleitoral, tem que constar na caderno eleitoral. Não está fazer sentido nenhum que em Cabo Verde, com 500.000 habitantes, que chega a 1 milhão, meio milhão, isso é pouco, tanto, é só uma média de 180.000 é que está votando no território nacional. E na diáspora, por exemplo, só nos Estados Unidos, com 1,5 milhão de cabo-verdianos de primeira, segunda e terceira geração, conforme hoje há a possibilidade de votar, vota 13 mil. Portanto, o ciclo eleitoral está mal equacionado. Que tem proporcionalidade. É preciso que tudo cabo-verdiano interessa para não muda sistema. Quem que muda sistema eleitoral, que muda sistema de governo, é a participação cívica de todo o povo. Porque os partidos estão interessados que isso fique, esta controla tudo. Esta controla todo o sistema. E, portanto, quanto menos pessoas votam, mais aqueles que afetam a eles, que afetam o partido A ou o partido B, os dois maiores partidos. E aí nunca estava longe.
essa forma prejudica muito os independentes. Muito. Em grande medida, o independente sofre bastante por defeito na contagem, na percentagem, etc. Portanto, todos os cidadãos cabo-verdianos interessados na mudança, na mudança política e social, eles têm que iniciar para inscrição no caderno eleitoral e todas as vezes que eles têm as possibilidades, eles têm o direito de votar, eles decidem seus destinos, eles decidem a quem que os melhores que podem governar, que defendem seus interesses, mas que logicamente que eles têm que participar. Se eles participam em menor número, se dá conta para a estatística. Okay. Portanto, vale a pena. E, portanto, os cabo-verdianos têm que começar a jogar, mas têm que libertar de partidos políticos. Por que devia ser, o sistema eleitoral devia ser o nominal, tem que trocar por nominal. Qualquer pessoa que quer candidata da sociedade civil e de partido tem a mesma oportunidade, está por seu nome, se fotografia, está concorre para partido tal, mas ele é independente, está concorre também para legislativas, para presidenciais e para as autarquias, conforme está. Se o partido está concorre nas autarquias, também as autarquias, portanto, os cidadãos civis, a sociedade civil pode também concorrer à legislativa nominalmente. Assim, dá oportunidade até imigrantes começam a participar diretamente com o seu voto, não só a candidatura, mas com o seu voto, onde tem esse melhor investimento na localidade ou no conselho onde ele é oriundo. Com relação à questão de mudança de sistema, aqui não consigo querer perguntar daqui a pouco. Agora, Nelson, acho que você está bem ok, né? Sim, já me estou direito. Beleza. Única excusa, minha pergunta para você era o seguinte, única excusa que fica bem escancarado na São Vicente é que interesses locais, regionais, estão na mão de partido. Ou seja, nem próprio Câmara Municipal consegue fazer uma gestão direto e muito menos munícipes para ter uma participação na gestão, na governação de São Vicente. Nesse aspecto ali, botou de uma candidatura enquanto independente é útil para São Vicente naquele momento ali? Acredito plenamente que sim. Por isso que nasceu esse movimento mais São Vicente. Agora, ali já não estou a falar da regionalização política, que é muito importante para a região, porque São Vicente tem sido prejudicado e de que maneira? Então não tem que lutar para a regionalização política. Claro, vou falar da autonomia. A autonomia é algo muito mais profundo, mas não acreditar que criando aquela lei da regionalização, São Vicente está a ganhar, não só São Vicente, mas todas as ilhas do Norte, porque é necessário. Agora, então gostaria também de comentar o Sr. Péricles, estava ali a expor algumas ideias. Não estou a dizer que Cabo Verde é um país democrático, mas é só no papel. Ele na realidade, ele cai. Porque eu poder dar um exemplo concreto. Não tem pessoas apoiantes, só pelo facto de aparecer algumas vezes na fotografia da minha Facebook, de acompanhar-me na trajeto que não tenho feito visitas, já se está perseguindo dentro da empresa, onde é que a própria ministra manda perguntar qual é que é a razão dele estar sempre junto a mim. E há dias nós fizemos uma visita na cadeia, ele é um guarda prisional, e ele que está frio estatutos. Ele é um cidadão, modo qualquer um outro cidadão, e desde que ele está frio seus estatutos, é normal ele apoiar um movimento independente. Mas só pelo facto de ele estar a apoiar esse movimento independente, já ameaça criar problema no trabalho. E nem foi testemunha que a diretora mesmo dele, que é algo, só pelo facto de ele estar no movimento mais recente, o que é que isto vai fazer é muito mais grave. Então é uma ameaça que realmente ele está trazendo um certo revolta. Porque qual é que é a razão? Ali na São Vicente, o primeiro-ministro veio abrir a candidatura, ou seja, a candidatura de Augusto Neves, e esse dia de campanha foi aberto para o primeiro-ministro.
Hoje não teve na zona de Ribeira de Graquinha, não tem presidente da Assembleia a fazer porta a porta junto a um concorrente. Não tem ministro da Justiça, que também é esse funcionário da cadeia civil de São Vicente, está na sala a fazer campanha a favor desses partidos. Quer dizer, este é livre para expressar o que é que este sentido dentro deste. E ao passo que nós, cidadãos da sociedade civil, nunca podemos expressar nosso sentimento, nunca podemos dar-nos colaboração a favor do nosso país. E esbotou aqui represárias que aconteceram na Cabo Verde. E é triste não ter este tipo de situação, é triste não ter este tipo de políticos na Cabo Verde, porque infelizmente da forma que é este de fazer, que levar com que as pessoas têm medo de dar essa colaboração. Desculpa, então não tenho que mudar essa forma de fazer política na Cabo Verde. Tinha um medo de pessoas, tinha pessoas que gostam da cara, mas exatamente por medo de represárias, que te conseguir da cara, isto a ficar por detrás, mas que devia ser assim. Se Cabo Verde é um país da democracia, tanto falado no mundo, que nós é um país da... Opa, Nelson, ok? Ok, ele entra, continua. Adelei, nas boas palavras, vou falar o seguinte, no mês de trazer uma equipe jovem, competente e principalmente comprometida com o SAL, fazendo uso de uma mentalidade contemporânea, capaz de conduzir esse processo de desenvolvimento de forma planeada, integrada e inclusível. O que seria mentalidade contemporânea hoje na Cabo Verde ou para os jovens lá na edição? O que no mês muda de mentalidade? Hoje, por exemplo, coisa que mais não tem ouvido é que Cabo Verde é um país sem recursos. Então, aquilo que não se fala, hoje não está na área de informação, não está na área de conhecimento. Para hoje, por exemplo, não sabe, mas próprias plantas que necessitaram da comida. Então, é daquilo que não se fala, não tem um conjunto de novas tecnologias ali, não tem energias renováveis. Então, tudo isso, imagina que é um país ou uma comunidade com uma disponibilidade infinita de energia. Não está a fazer qualquer coisa que não quiser. E não tem um grande recurso que não está acha que não serve para nada no atual sistema. Como eu não estou adjacando, não está consigo, não está coloca pessoas em determinados lugares só por obediência, por disciplina partidária. Então não tem um grande recurso que é recursos humanos. A nós sempre não queria estar ouvido uma Cabo Verde, nós é maneira que a expressão não está falando, nós é buldonho, não está conseguindo inventar coisas. Imagina que não trazer isso de forma estruturada, que não trazer isso, que não reforça a capacidade de nossa juventude. Então, é daquilo que não se fala de mentalidade contemporânea. Não hoje tudo que é tecnologia que está ali e não pensa, mas não está conseguindo fazer coisas. Cabo Verde foi um país que foi considerado inviável. Então, se já não chega até ali, não tem que comer, não tem que falar, mas nunca tem recursos. Não tem recursos. No mês. Corta um pouquinho. Som, KC6. Som. KC6. Conclui a delay. Som KC6. Já vem. Concluir no teu voto com o Nelson. Já está? Ok, já sei. Já está falando? Ok, pode falar, já vem. Yeah. Portanto, por exemplo, nos trazia um projeto para o nosso programa que nos fala de Fabrication Lab. Não sei se já ouviu falar desse, que é pequenos laboratórios digitais que têm equipamentos que te permitindo fazer praticamente tudo enquanto. Então, esse livro está servindo para não explorar a capacidade inventiva de nossos jovens, para não criar produtos, para não testar, para não inventa, para não saber criar aquilo que necessidades que não tem, para não desenvolver
soluções a partir dali. Não tem falado que o desenvolvimento só está acontecendo de dentro para fora. Então não tem todas as capacidades ali que te permitem gente evoluir, que te permitem gente desenvolver, mas não está estrutural, não está organizar, não está orientar. Então não tem que ter as capacidades de modo que o desenvolvimento de dentro para fora. Não tem que ser capaz de decidir, de planear, de decidir e de executar aquilo que não mexe a partir de lá. Então tem que trazer exatamente esses recursos que é para a gente poder criar novas soluções. Ele tem ali à mão, não tem dito sempre que não há necessidade de se reinventar a roda. Não tem exemplos por esse mundo fora. É uma questão de olhar e não replicar muitos deles, é questão de adaptar também aquilo que é a nossa realidade, mas muitas soluções já estão ali. Nelson, qual que foi a maior motivação como candidato como independente e não como candidato de partido A, B ou C? Nunca soube. Torna a fazer pergunta, desculpa. Qual que foi você está bem mareado, né? Qual que foi a maior motivação como candidata como independente e não partidos políticos na Cabo Verde? Milton, nunca soube. Passou bem? Muito preferi, porque realmente já me foi convidado algumas vezes de alguns partidos, antigamente, que é para pertencer a algum partido, nunca me aceitaram. E agora vão abrir uma exceção para entrar nesse movimento independente mais São Vicente, porque a gente acredita que assim é momento de ajudar a minha ilha, porque da forma que ele está, acabou de continuar igual, nesse marasmo que ele entrar, no fundo de poço realmente que ele está. É triste uma ilha assim, uma ilha que tem uma grande potencialidade e quer ser dado aquele valor que ele tem. E nós, São Vicente, normalmente, nós é orgulhosos e não te batemos na peito de dizer nós é de São Vicente. E mas só que aquele orgulho está a perder dia após dia, porque São Vicente está a perder aquele brilho que ele tinha. Essa é a causa que os movimentos mais estão sendo a abraçar, que é para resgatar São Vicente, levar aquele patamar de desenvolvimento que ele tinha antigamente e pensando levar muito mais. E acreditar que, como independente, é melhor do que a servir de boneco na mão de partidos, porque quando você vai na partidos políticos, essas direção te vai ditar a forma de gerir São Vicente, essas direção é que te vai mostrar o que vou te fazer ou o que vou deixar de fazer, e mim sempre gosta de ser livre. E o que é que está em causa é São Vicente. Então nunca podia ser boneco na mão de partidos, por isso me abraçar esse projeto independente que é para ajudar a ilha da melhor forma possível. Ok. Senhor Pérez, Antônio Ludigero Correia falou o seguinte: as várias candidaturas surgidas, nessa fala de candidaturas independentes, demonstra que os cidadãos acreditam cada vez mais nas virtualidades da cidadania para a resolução de seus problemas, para a satisfação das demandas das comunidades. Aí, com relação à participação na outras eleições, ele falou o seguinte: se lhes fosse permitido aos cidadãos, claro, candidatarem-se ao parlamento, é que seria o bom e o bonito. Está se esgotando a esperança dos cidadãos em dias melhores sobre a labuta dos eleitos em listas de partidos, sempre predispostos a defenderem a sigla sob a qual foram eleitos, relegando para plano secundário as aspirações e as demandas das comunidades que representa ou deveria representar. Minha pergunta, face aos comentários de Antônio, não deve mudar então a lei para que o cidadão tenha participação direta no parlamento, que usa também que no mês se avança no Cabo Verde, ou não? Vamos ter errado. Sim. Antes disso, acrescento uma coisinha mais sobre recursos. Cabo Verde tem recursos suficientes para resolver a situação de pobreza dos 500 mil e poucos habitantes. Só que em toda a Terra, em todos os países do mundo, tem gatunos. E Cabo Verde já tem gatunos a mais. E quanto a
A resposta para esse assunto que o senhor Ruggiero apresenta realmente é importante. Isso significa que Cabo Verde tem que ter um novo sistema, não só eleitoral, mas um novo sistema de governo. E a participação dos cidadãos em lista uninominal. Quer dizer, isso significa que qualquer cidadão que acha que ele deve dar contribuição nessa área, naquela área, licencia, outra área que acha que a participação é melhor e, portanto, é livre de fazer, independentemente de estar na lista de partido. É que precisa estar na lista de partido. Isso é um assunto que tem que ser tratado, mas para você começar a ser tratado, o povo tem que começar a mostrar maturidade a partir de candidaturas independentes. Candidatura independente é sinal claro da emancipação de uma comunidade, de um povo. Só assim é que se liberta. Partidos políticos podem ser um instrumento de travagem, quer dizer, que até deixa o povo seguir livremente esse destino, escolha, porque há um encrave. Nunca mexe um interlocutor que é o partido na média do governo. Partido não significa nada. Partido é a coisa mais real que existe na democracia. É a parte minúscula. A democracia é feita do grande núcleo, que é o eleitorado, que é o povo, que tem todo o poder. Eles são os parasitas. O partido, logo a seguir as eleições, contando os votos e publicado os votos, partido, gaveta. Então serve só de eleição a eleição. Um deputado é eleito, ele é deputado da nação, conversa de partido nunca mais. Então, o nosso parlamento é só conversa partido, poder é do partido, o governo. Não, isso está tudo errado. Está tudo errado. O partido não governa. Dali do partido só é chamado para essa contribuição como grupo organizado, nada mais. Cidadão independente é aquele cidadão que tem a capacidade, a vontade, o espírito de servir, não de ser servido. Servir da coisa pública, da república, que é de todos, mas sim, é também dar-se contribuição positivamente, porque ele está a sofrer as vicissitudes, tudo que as coisas de mal que está acontecendo na comunidade, ele está vivendo. E, portanto, ele está em melhor condição de repartir recursos com os outros. E assim é mais transparente na administração dos recursos que é transferido do governo central e de fazer projetos e propostas para melhorar essa comunidade, que partidos não. O elemento partidário que for eleito para a lista de partido, ele tem que fazer tudo por tudo para agradar esse partidos e patrões, para que depois disso, porque aquilo é uma empresa, partidos é uma empresa gerida por uma dúzia de aldrabões, e chegando a uma altura que tudo está a fazer para se tornar ser eleito e continua a comer. Eles têm subsídio, assim que eles ganham a eleição, por exemplo, um presidente de Câmara de um partido, ele recebe 800 contos de instalamento. Ele vai comprar móveis, ele vai comprar isso, mas aquilo, até da luz vai buscar novos automóveis. Ora que, por qualquer razão, é que for eleito, mas pensei que está receber 800 contos, 800 contos para bastá-la novamente, se vida normalmente. Como é que um povo está vivo? Qual é a vantagem que um povo está tendo com um partido na sua representação no município? Ou até na governação? Quando esta fala, é partido tal que está no governo, é deputado, pertence a... Deputado da nação está para servir, um na situação, outro na oposição. O governo nunca foi eleito. É preciso que o povo saiba. Está mostrado, fulano de tal, cabeça da lista que pode ser, mas partido, se for honesto, até inclusivamente está escolhendo um elemento estranho da sociedade civil que coloca como primeiro-ministro. Inclusivamente, se ministros, ele devia escolher da sociedade civil, porque aquele que o povo elegeu está no parlamento, está representa. Não é os mesmos que foi eleito para parlamento, são esses melhorzinhos que está trazido novamente para servir como governantes
e outros como embaixadores. Isso está tudo errado. E a República de Cabo Verde, nessa altura, está cheia de tiranos. É preciso nos ouvir as coisas como deve ser. Porque cada vez mais, de eleição a eleição, se nunca resolve o problema, é sempre assim, é sempre assim. Portanto, independente é uma coisa aplausível e sistema eleitoral também tem que ser revista e sistema de governo deve ser revisto. Portanto, o governo central pode ser um grupo de cidadãos que se organiza, ou então um sistema de governo diferente, o presidencialismo, não o semipresidencialismo, que tem muito a desejar. O sistema correto para Cabo Verde é o presidencialismo, que tem responsabilização. Toda a gente sabe, ele pode demitir o governo, os membros do governo. No semipresidencialismo, não. Aquilo é um complô, um colégio, é onde que é eleito nenhum, não há remodelação governamental. Não há. A não ser acrescentar mais ministros, mais secretário de Estado, mais fatiota, mais passeata. Quer dizer, a República passa a ser de meia dúzia de descarados, usurpadores da coisa pública. Não pode continuar. Discutir, né, presidencialismo ou não na Cabo Verde. Daniel Henrique Costa, que é um dos maiores especialistas de eleição na Cabo Verde, comenta o seguinte, quando ele justifica por que participação em grande força atualmente de candidatura independente na Cabo Verde. Claro que ele explica que o único fator que não tem candidatura independente hoje em Cabo Verde, na verdade, é um problema de falsa candidatura independente, onde partidos maiores, num lugar que tem grande influência, joga alguém para candidata como independente naquele município, por exemplo. Então, que é a única explicação que ele dá. Mas, usa quem crê, ou seja, não tem que tomar cuidado, enquanto eleitores, se de fato candidato que seja primeiro independente, se de fato é independente. Porque para falar é que candidatura independente hoje na Cabo Verde é um grande instrumento que não tem de não participa, de ter uma participação mais ativa no governo de Cabo Verde, certo? Na governação de Cabo Verde. Então, se candidatos independentes disseminam imagem, assim como os grandes blocos partidários de desconfiança, de status quo, de coisas maiores que está, não tem que fazer hoje, porque nunca pode, eu acho, no momento importante, nem a opinião. Cabo Verde não faz transição. Por isso que seria bom que candidatos independentes pensem de fato a importância que eles têm hoje na democracia cabo-verdiana. Tem uma grande responsabilidade, porque de alguma forma, o povo coloca aqui de hoje, rumo que Cabo Verde toma, coloca seus votos de confiança, suas esperanças na candidatura independente e também na terceiros partidos, acredito. Então, tem que ter responsabilidade, ou que assume enquanto candidato independente. Para Daniel é o seguinte, então, outro justificativo que Daniel falou é o seguinte, a nível da sociedade civil, é mais um reflexo, candidatura independente é mais um reflexo da avaliação crítica sobre a governação partidária nos municípios. Outra coisa que ainda pergunta, eleitor cabo-verdiano, será que candidatura independente é com forma de oxigena eleições na Cabo Verde? Será que com forma que não tem de ter uma maior chance de que, de fato, município, câmaras municipais, poderes locais, seja de fato exercido para cidadãos, para líderes que são mais próximos de comunidade, e não prioriza aquela governação que também de cima para baixo, mora que no olho na São Vicente, Nerson, acho que tu confirma que ele, né? Que governação que não tem hoje na São Vicente, que até representa interesses locais. Eu acho que ele tem interesse, Pablo, entra como candidato independente. É errado ou não? Exatamente, por isso que eu me tinha explicado. Porque São Vicente quer ser bem representado. Ou seja, direitos de São Vicente quer ser discutido como deve ser. Por isso que o movimento independente mais São Vicente surge, que é para salvaguardar aqui os direitos de São Vicente. Nosso tempo já está acaba. Não quero fazer uma dinâmica com nós para não terminar, que é de estranca. Não está falando uma palavra, não espero falar outra palavra, ou espero falar uma frase curta, certo? Não quero fazer essa dinâmica ali com Aderley e Nelson, ok? Para não poder terminar. Então, um jogo rápido,
Adirley, quando te fala bipartidarismo na Cabo Verde, o que você responder? Oh, eu tenho que repetir, Hamilton, nunca ouviu. E, ó, nós estamos fazendo uma dinâmica curiosa. Então, uma palavra, você falou que você pensa, ou que você pensa, certo? Com frase ou com a mesma palavra. Se falar do bipartidarismo, você responder em fração de segundo. Estagnação. Nelson, fala bipartidarismo. Bipartidarismo. Você conclui, Adirley? Você quer falar mais alguma coisa, Adirley? Bipartidarismo? Sim, estagnação e regressão. E regressão. Não tem que ter mais diversidade para não poder atingir níveis de desenvolvimento que no mês. Isso não fica só naquele troca-troca, que é um sistema político que te beneficia exclusivamente partidos. É que te beneficia a população, é que te beneficia cidadãos. Ok, Nelson, papo bipartidarismo? Ela é bandeira que não tem luta, lutado, porque não mostra claramente que partidos políticos que tem que servir povo. Eles que querem saber de povo, lembra de povo é só no tempo de eleições. O restante, quando mais povo precisar, eles já têm de lado. E esse bipartidarismo que não tem na Cabo Verde, que te servir povo, então por isso que se não tem um movimento independente, é que já acordar para não dar nossa colaboração, para não acabar com esse partidarismo na Cabo Verde. Adirley, candidatura independente, o que significa para bom? Torna franco. Candidatura independente. Autonomia, liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de participação, liberdade económica. Nelson? Nós, por exemplo, São Vicente é uma ilha que já tem certa experiência e boa experiência em termos de ter partidos independentes na Câmara. Realmente, eles fizeram bom trabalho para a Câmara. E esse é o momento, outra vez, para esse movimento independente, para ajudar São Vicente a chegar naquele patamar, que é um verdadeiramente desenvolvimento. Adirley, você escuta? Governação na Câmara Municipal de Sal. Adirley, governação na Câmara Municipal de Sal. Se alguém falar a frase, você que está respondendo. Alô. Bobinho? Alô. Governação na Câmara Municipal de Sal. Governação na Câmara Municipal de Sal. Governação na Câmara Municipal de Sal. Isso. Você que está respondendo. Na qual é a perspectiva? Aquele que não tem estado até hoje ou aquele que não crê apoio? Você que não crê. Você que crê. Hoje, essa é de hoje. Governação na Câmara Municipal. Hoje. Se alguém falar governação na Câmara Municipal, ela é que balança. Governação na Câmara Municipal é uma extensão. Sal tem sido usado apenas como alimento a interesses do poder central. Portanto, a governação de Câmara Municipal de Sal é mais uma extensão dos interesses do poder central. E quer dizer isso, do poder central, portanto, partidário. Ok. Que tem independência. Governação na Câmara Municipal de São Vicente. Olha que análise está fazendo hoje. Criar condições onde que jovens têm, pelo menos, oportunidade de ter emprego e respeitar famílias, chegar a um patamar de equilíbrio, porque a nível social São Vicente está a gritar e não mexe de gás equilíbrio. E, acima de tudo, também valorizar a diáspora, e querer ajudar São Vicente, e criar São Vicente direito,
Acho que tem tido aquela oportunidade, porque acho que está respeitado, não é bem tratado quando está ali, mas também tem um gabinete especial onde é que se sente valorizado, onde é que a diáspora também conseguir investir, para também dar jovens oportunidade para ter um emprego. Já que eu menciono diáspora, a próxima palavra era diáspora. Então, Nelson, bom. Ou que alguém para a palavra diáspora, o Zé que também no momento. A diáspora é muito importante para Cabo Verde. Se não é a PIB de Cabo Verde, isto tem contribuído, colaborado. Se hoje, principalmente nesse tempo da pandemia, conseguir mobilizar, ajudar Cabo Verde. E diáspora, então, tem que ser valorizado. É nem só para mandar, e depois, quando isto é para ser valorizado, isto é valorizar. E nós, modo como dizer, nós também temos um gabinete na Câmara Municipal especial para a diáspora, onde é que isto vai sentir mesmo vontade de investir em São Centro. E quem sabe um dia, depois, naqueles outros ilhas, para investir, para crescer, para levar a economia de Cabo Verde mais para frente, que existe colaboração. A Dirley diáspora. E Dirley ok. Nelson, São Vicente. Como? São Vicente. São Vicente, tudo São Vicentino está a sentir orgulho de dizer hoje de São Vicente. Então, como não te perder nós São Vicente, não te resgatar. Então, São Vicente é de nós, não te vai resgatar nós São Vicente, porque nós São Vicente é cedo, mas não querer direito. Da forma que ele está a saber mais, uma que aquela música que dizia, um vez São Vicente era sabe, mas não quero trazer aquele São Vicente que era sabe, onde é que pessoas pensam que São Vicente foi resgatado. Mas para tudo São Vicente colaborar para não levar São Vicente para frente. Nelson, Cabo Verde. Cabo Verde é nós razão. Cabo Verde está para frente. E tem um amor enorme para Cabo Verde. Claro, se isso me enfrentava de vídeo fora, mas nunca ouvi de fora, porque Cabo Verde é de nós. Não tem que colaborar, não tem que ajudar. Na medida de dificuldade que nós Cabo Verde tem, se cada um Cabo Verdeano conscientizar e dar essa colaboração, não tem Cabo Verde melhor. Então não quero colaborar para não ter um Cabo Verde melhor. E não quero dizer mais e melhor para nós Cabo Verde. Quem sabe um dia não tem mais Cabo Verde. Em vez de só mais São Centro, não tem um mais Cabo Verde. Amém, que assim seja. Adelaide, eu termino com outras palavras que correspondem. Então, primeiro, diáspora. Diáspora está dando o mesmo contributo que no que o turismo está dando. Valorizar mais, no possível, hoje até. Você corta um pouquinho. Tanto a nível de investimentos que se pode fazer, como para não fazer investimentos de negócios de microempresários. Ilha do Sal. Parceiro que tem, não se pode considerar livro. Sal. Yeah. Adelaide, Sal. Ilha de Sal. Por favor. Para mim, esse é um componente emocional forte. Né? Te levam sempre para a Pedra de Lume, onde é que é berço, como está a falar sempre para lenha berço. E Sal é uma ilha tão pequenina, com grande capacidade de gerar recursos, de gerar riqueza, de gerar bem-estar para a população. E que é aceitável e compreensível que botem a pessoas na Sal para viver mal, quando não saber qual é que é o contributo que a Ilha de Sal está conseguida para esse país. Sal, lá está, por isso é que foi à toa que nós não adotamos Sal no nosso nome. Né? Sal é cada um de nós, Sal é pessoas. E esse livro não mexer, perceber que não tem que parar de competir, me acompanhar, para não cooperar enquanto cidadãos, enquanto irmãos, enquanto seres humanos. Esse livro é que trabalha a gente para aquele patamar de desenvolvimento que não crê. E por fim, Cabo Verde. Cabo Verde, é a mesma coisa. Cabo Verde é uma nação, modo de dizer um bocadinho,
ele foi considerado inviável. Não mostra que não tem uma capacidade de resiliência terrível. E esse é um grande valor que não tem, que nunca pode deixar de desperdiçar na meandros de corrupção que o sistema bipartidário implementa, gente. Não tem que reagir. Infelizmente, creio que até concluir esses sentimentos para Cabo Verde. Senhor Pérez, qual é que, antes de passar a palavra para Nelson, palavras finais, qual é que é recomendações que nos manda para eleitorados cabo-verdianos? Primeiro, quero falar uma alternância, bipolarização, alternância ou multipartidarismo, 5 ou 6, isso não é a solução para Cabo Verde. A solução para Cabo Verde passa necessariamente para independente, quer dizer, uma nova alteração no sistema eleitoral e de governação. Portanto, não tem que dar avanço, mais responsabilização na nossa vida, na nossa democracia. Isso passa para alteração no sistema de governo e no sistema eleitoral. No sistema eleitoral tem que haver mais independente e, portanto, que todos os cidadãos tenham a possibilidade de fazer-se lista e avança, como, por exemplo, a possibilidade que há nas autarquias e há nas presidenciais. E deve haver também nas legislativas. E sistema de governo. Não tem que sair de semipresidencialismo, que tem muita confusão. É indesejável para um país tão pequeno que o órgão de soberania, que ao fim e ao cabo não é órgão de soberania nenhuma, porque todo o poder do povo emana para o Presidente da República, que depois desconcentraliza para os outros e descentraliza-se, etc. Bom, isso é um assunto para outra oportunidade. Então, queria falar sobre campanha eleitoral. Campanha eleitoral, durante a campanha eleitoral, tem que ser cívico. Converso que está passando durante a campanha eleitoral, que qualquer candidato deve apresentar, de acordo com a lei eleitoral ou a Constituição, artigo 99, se trata apenas disso, trata de assuntos de políticos, econômicos e sociais, e tem a participação de todos os cidadãos. E depois temos o sistema de votação. O voto é secreto e, portanto, deve ser fiscalizado cada mesa, cada conselho, cada lista deve ter sido delegados para fiscalizar o que está acontecendo na caderno eleitoral e apresentação de eleitores, se está cumprido todos os requisitos. E cada cidadão tem direito a um voto. E, portanto, deve usar esse voto em consciência, é secreto e como deve ser. Mas que deve inclinar-se espírito para onde tem interesse. Interesse é que a cesta básica. Interesse é valores muito superior, que é dignidade, liberdade, fraternidade, etc. Isso que só está conseguido com uma candidatura de pessoas que sofrem conosco, vivem conosco, está conosco em todos os momentos, que, enfim, têm vontade de hoje a Cabo Verde melhor, povo melhor, e sinto mais apertado, mais à vontade, etc., sem barraca, com teto, com dignidade. É isso que é importante. Não tem problemas também relacionados com sondagem. Na última semana, teve a reparar 3 sondagens que parecem. Sondagem é uma coisa muito séria. Sondagem que pode ser feita só para pessoas de uma certa elite, que chamar a qualquer hora, qual é a situação. Sondagem é ampla, tem que ser, para fazer uma sondagem, tem que ser feito, por exemplo, no Conselho de São Vicente, tem que ser feito uma sondagem com recolha criteriosa de tudo que é a população, de tudo que é os bairros, para um bocadinho estudado para fazer a sondagem. Não é hora para for sondagem independente, está muito à frente, hora independente que tem nada, hora isso é com a sondagem. Portanto, ninguém cabe na sondagem. Sondagem na Cabo Verde hoje é uma coisa psicológica para desanima certa lista ou certo eleitorado,
etc. Quem nos vai para a sondagem? Nos vai, vota em consciência, nos vota na nos destino. Que melhor que poder ser vinhoso. Não chama de partido e a chiga. Portanto, se nós queremos mais freio, nós queremos mais cabresto, nós queremos mais barbijo, nós vota na partido, minha povo. E, por consequência, quem nós falamos que avisado. Quem avisa, amigo é. Mim crê melhor para nós. É isso. Adelei, as últimas palavras. Muito. Entra em mute. Está na mute. Mute. Ok. Hoje não tem oportunidade de facto, transformar-nos vida. Não tem falado que poder sempre foi de cidadãos. Não tem estado a delegar na líderes, que também através do partido, mas em momento de não retoma e não assume nosso papel. Vamos, se não assume responsabilidade, não serve não ter na mão poder de transformar nossa vida. A nós, enquanto candidatura, não te abre aquela oportunidade, não te põe à disposição de todo cidadão, mas no mês que todo cidadão junta conosco, junta mais gente, no uniforme, não fazer mudança que não mês tem, não transformamos vida, porque não também tem, isso é claro, não mês tem transforma esse país, não mês tem transforma ele assado, não mês tem transforma nos vida. Essa é a nossa oportunidade. Nelson? Eu queria aproveitar porque normalmente os live não tem gente da diáspora, não queria pedir próprio para tudo que a gente tem familiares ali na São Vicente, peixe fala mais, família, amigos, pedir para votar no dia 25 de outubro, peixe votar mais São Vicente. Porque mais São Vicente já mostra que é o único que quer trabalhar verdadeiramente para o povo. É querer valorizar pessoas, é querer levar São Vicente ao verdadeiro desenvolvimento. E pessoas de São Vicente que estão ouvindo hoje, que estão a nós, pessoas vai votar dia 25 de outubro. Porque São Vicente está a gritar por mudança, São Vicente está a carenciar mesmo. E São Vicente é que está a pedir hoje, e não os movimentos mais São Vicente. São Vicente está acima de qualquer partido político, e São Vicente está acima de qualquer movimento independente. Para nós, São Vicente é melhor, não vai votar dia 25 de outubro. E não votar nem no movimento mais São Vicente, porque o movimento mais São Vicente também trabalha com toda gente, também respeita a toda gente. E também uma palavra de agradecimento, desde que não anunciamos candidatura para a Câmara Municipal de São Vicente, não tem tido um apoio grande. Tinham pessoas de diáspora realmente têm dado força, desde o princípio até agora têm acompanhado nós e tem sido aquela energia que isto tem passado nós positivo, não tem conseguido transportar na nossa mensagem de passar pessoas. Então não te a dizer obrigado, vou continuar a apoiar nós e acima de tudo São Vicente tem uma vitória histórica. Nelson, ok. Pessoal, Sr. Pérez Tavares, Adelei Gomes, obrigado pela nossa participação ali nas live. Para você que está na casa também, obrigado por acompanhando te goste. E se por acompanhando te goste, porque foi interessante as lives ali, bom. Então, acabo de compartilhar. E para nós que estão na Cabo Verde, quem nos esquece, voto tem que ser consciente. Quem nos vende é nos voto. Um abraço, até um próximo live. Viva a República! Obrigado. Obrigado a todos.